trava. O que fazer? Talvez existem lugares que você deseja ir, situações que você deseja fazer, mudanças que você deseja aplicar na sua vida. Você já entendeu que essas coisas precisam acontecer, que essa jornada você precisa aplicar, mas parece que tudo começa a dar errado. Parece que tudo começa a travar. Quando você está numa expectativa que chegou a hora, Filipe, de conquistar, quando você está numa expectativa que chegou a hora de você viver essa mudança, quando você está numa expectativa que chegou a hora de você mudar de fase, parece que tudo trava, cadeados são colocados, chaves são aplicadas e você não sai do lugar. Eu creio que algumas pessoas já enfrentaram isso em algum momento na sua vida, talvez alguns estão vivendo isso hoje. E quando tudo começa a travar, Júnior, talvez uma das principais perguntas, Mylon, que bom te ver aqui, meu amigo, que nós fazemos é: por que travou? Por que não vai para frente? O que está acontecendo? Talvez é um projeto que você colocou em prática e você está esperando agora algumas liberações do governo, algumas assinaturas serem feitas, alguns processos serem aplicados, e talvez até no começo tudo começou a andar bem e de repente, pá, trava. Você fala: mas por quê? É muito comum quando nós enfrentamos situações como essa, Jacir, nós acreditarmos aquilo que está travado ao diabo. Se travou é coisa do inferno. É muito comum, e principalmente se o nosso coração está desejoso em viver aquilo, se nós estamos numa expectativa que aquela situação ela vai ser boa para nós. Muito comum a pessoa que está vivendo isso, ela dizer: ah não, é o diabo que está se levantando. E alguns mais fervorosos, Wanderson, eles começam até a repreender o inferno, repreender as trevas. Em nome de Jesus, eu te mando embora. Agora a minha pergunta é: será que tudo que está travando na minha e na sua vida é papel das trevas? Será que tudo, José Arci, que de uma hora para outra começa a ficar amarrado, ou talvez para alguns, algum tempo já está travado, acorrentado, aprisionado, é levante maligno? Você já parou para avaliar isso? Pois é sobre isso que eu quero tratar com vocês dentro da palavra de Deus. Essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração. E eu vou usar o exemplo do apóstolo Paulo Milson em 3 episódios diferentes. E foram 3 situações ou 3 agentes diferentes que travaram. Quando nós falamos, Ademir, de situações que param na nossa vida, nós precisamos entender, e se você gosta de anotar, comece a anotar que vale a pena. Existem situações, Lucas, que param, que é o próprio Deus que está travando. Como assim, pastor? Sim. Tem coisas que estão acontecendo ou não estão acontecendo em nossa vida. Tem situações que estão amarradas, travadas, que é Deus dizendo: não vai por aí. Agora existem outras situações que começam a dar errado, ou que não saem do papel, não saem do lugar, que são levantes malignos. Também tem situações que é o próprio inferno que trava. São as trevas que parece que colocam a mão para não deixar você passar. E ainda existem outras situações que não são nem as trevas e que não é Deus também. Quem são? O nosso coração tolo, as nossas decisões tolas que nos levam a este lugar. É sobre esses 3 pontos que eu quero hoje compartilhar com vocês. E dentro como eu falei, desses episódios do apóstolo Paulo, o meu objetivo é que nós venhamos discernir, Davi, se tem alguma coisa travando na nossa vida, e discernir se o que está sendo travado é Deus, as trevas ou a nossa tolice. Quem vem comigo nessa caminhada hoje, diga amém. Amém. Então, para a nossa primeira história, eu gostaria que nosso primeiro ponto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Atos dos Apóstolos 16:6. Aqui nós vemos Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele decidido, provavelmente aqui ele está na segunda viagem missionária, ele está decidido a levar o evangelho de Cristo, a pregar para o povo da Ásia. Então ele começa, Marcelo, durante alguns meses, se programar para esta viagem missionária. Separa alguns companheiros de viagem e ele vai levantar recursos, vai planejar a viagem, organizar as coisas. Ele tem que preparar
para o mapa, não existia o Waze naquela época que era tão mais rápido, não existia Nômade para fazer o câmbio direto no cartão, tinha que ter dinheiro para esse tipo de projeto. Não eram viagens curtas, eram viagens longas, e não eram viagens rápidas, eram viagens demoradas. Então Paulo ele se programa, se planeja para trazer o evangelho de Cristo a esse povo da Ásia. Tudo estava organizado. Chegou o dia da viagem, ele levanta acampamento, pegam as suas bagagens, seguem em terra, até eles chegarem na divisa, na parte da Turquia, onde o mapa chama de Ásia Menor, prontos para atravessar ao novo território da Ásia Maior, do continente asiático. E quando eles chegam ali, as coisas começam a travar, não dá certo. E nós não estamos falando de uma pessoa que estava começando o seu ministério, ou de um neófito na fé, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Se Paulo encontrou situações que travaram na sua vida, você acha que eu e você não vamos encontrar? Se Paulo encontrou desafios que o fizeram parar, você acha que nós não vamos encontrar? Então lê o texto comigo aqui, por gentileza. Atos dos Apóstolos 16 diz assim: e percorrendo a região da Frígio-Gálata, que está falando do que hoje? A Frígio-Gálata é a atual Turquia. Ele chegando ali, percorrendo a região ali da Turquia hoje, tendo sido impedidos por quem? Só está faltando o defunto. Mas vem comigo, por gentileza, me ajuda, prega comigo, não fala com o seu irmão, fala comigo. Tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito. Então tem coisas que travam na minha vida que pode ser Deus. Nós só precisamos aprender a discernir. Continuamos. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de fazer o quê? Pregar a palavra na Ásia. E ele não estava fazendo uma viagem, um passeio, ele não estava fazendo uma viagem a trabalho, não era para levantar recursos ou dinheiro para si próprio, ele estava fazendo a obra de Deus. Diga comigo assim: o Espírito Santo impediu Paulo de fazer a obra. Meu Deus, o Espírito Santo está jogando contra o time? Calma, vamos continuar. Tendo o Espírito Santo nos impedido a pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentaram então ir para Bitínia. Bitínia é a direção do Mar Morto, é seguindo ali na Ásia Menor. Eu não conheço ainda, mas já saindo da Turquia, eles começaram a descer para uma parte mais, que a terra era mais estéril. A terra era uma terra sem vegetação, Mar Morto, muito sal, não tinha água. A água ali do Mar Morto, ela ela mata, por isso Mar Morto, nada sobrevive ali. Nada sobrevive ali, e por isso poucas pessoas moram na região. E acredito que Paulo pensou: vamos descer para essa região onde não tem muitas pessoas habitando, tem poucas habitações ali, que talvez seja mais fácil de atravessarmos aquela divisa. Continua ali o texto comigo, por gentileza. Mas tendo ido para Bitínia, o Espírito de Jesus também não o... Eita Deus ruim! O homem querendo pregar a palavra e Deus não permite de novo. O Espírito de Cristo não permitiu. Agora o que eu acho interessante é que mesmo que as coisas estão travando para Paulo, ele vai em frente. Pastor, mas Paulo não era um homem de Deus? Se o Espírito Santo estava travando, por que ele continuou? Calma, olha para mim e vamos entender algo. Quem está escrevendo esse texto aqui agora é Lucas. Lucas não foi um apóstolo de Jesus que andou com Jesus. Lucas é um médico que caminhou com Paulo. Lucas escreveu o seu evangelho baseado naquilo que ele entendeu e aprendeu de Mateus e de João, e ouvindo dos discípulos quando ele caminhou. Um homem muito inteligente, muito bom de escrita, e ele então escreve o evangelho sem ser uma testemunha ocular. Ele é do tempo de Paulo, e Lucas era um companheiro de Paulo. Quando Lucas escreve esse texto de Atos 16, já são pelo menos alguns anos depois. Ele está narrando algo que já aconteceu, e como já aconteceu, ele sabia o desfecho da história. Então agora ele está explicando. Quando nós estávamos naquela viagem, a primeira vez que tentamos não deu, mas era Deus. A segunda vez que tentamos não deu, era Deus também, mas já aconteceu. Paulo até então não sabia que era o Espírito Santo que estava travando, por isso ele insistiu.
Por isso ele foi em frente. E isso aqui é importante. Quando as coisas começam a travar na sua vida, não desanima. Continua firme. Quem está entendendo, diga amém. Deus diz assim: o meu justo viverá pela... E se esse retroceder, desistir, minha alma não tem prazer nele. Diga: Deus não me chamou para desistir. Mesmo sendo Deus parando Paulo, como ele não tinha discernido, ele continuou em frente. Então, o Espírito não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram para Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem macedônio estava em pé em sua frente e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Troade é a capital, hoje a atual capital da Turquia, Istambul. Eles já estavam em outro lugar, tentando de outra forma. Ou seja, Paulo ele já estava na sua terceira tentativa. E só na terceira tentativa que ele conseguiu compreender que aquilo que estava parando a sua viagem era Deus. A primeira lição que Deus ministra aos nossos corações nesta noite é sobre quando Deus não deixa você ir à frente. E principalmente por que Deus não está deixando você ir à frente. Tem coisas que travaram e você ainda não discerniu, não entendeu, não teve a compreensão, a sabedoria, e elas travaram porque Deus ele está segurando você. Deus está colocando a mão no seu peito e falando: não vai por aí. E às vezes a nossa falta de relacionamento com Deus, a nossa falta de discernimento daquilo que Deus está fazendo, a nossa falta de uma leitura correta espiritualmente, nos faz cometer erros. Um dos erros que as pessoas cometem quando Deus está parando, Emerson, é insistir em uma coisa que Deus diz para ele não fazer. O negócio está parando e ele está insistindo. Outro erro que é muito comum em pessoas que estão sendo paradas por Deus e não estão discernindo a voz de Deus, é elas não só insistirem, como quando estão travadas, começam a repreender Deus pensando que é o diabo. Jesus, olha para mim, olha como isso é perigoso. Quando Jesus ele fala sobre um pecado imperdoável, na Bíblia nós vamos encontrar 3 pecados que não são perdoados. Um mais claro é o pecado contra o Espírito Santo. Lembra quando Jesus fala lá no Evangelho de Mateus? Ele diz: todos os pecados serão perdoados, menos aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo. O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Já vi várias pessoas tentando trazer suas teses, mas fica muito claro no próprio texto. Por que Jesus usa esse elemento, blasfêmia contra o Espírito Santo, e não será perdoado? Porque Jesus ele está fazendo milagres, ele está operando milagres, libertando pessoas, e os fariseus, invejados de verem o que Jesus estava fazendo, algo que eles não tinham a autoridade de Deus e nem o poder de Deus em suas vidas, começam a dizer: ah, isso aí ele está fazendo é porque ele faz em nome de Beelzebul, é em nome do diabo, por isso que os demônios vão embora. Aí Jesus diz assim: como que uma casa dividida pode subsistir? Se o diabo expulsa o próprio diabo, isso pode acontecer? Ele falou: não. Então ele diz: vocês estão, olha a seriedade, ele diz: vocês estão acreditando algo que é de Deus para o diabo. Esse pecado não tem perdão. Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. Quando você, sem discernir que o que está parando você é Deus, e você começa a repreender o diabo, o que você está fazendo? Você está cometendo o mesmo erro que os fariseus cometeram lá atrás. Você está acreditando algo de Deus ao diabo. Cuidado. Diga assim comigo: misericórdia. Ih, pastor, já fiz isso um monte. Vou para o inferno. Jesus é a nossa salvação. Diga amém. Amém. Mas para com isso. Agora, pastor, por que Deus nos para? Tem um motivo para Deus nos parar? Sim. Quando somos travados por Deus, o primeiro motivo pode ser que você não está preparado para viver aquilo, e Deus está te guardando. Talvez você não está maduro, você não tem o recurso que você está buscando entrar, o seu coração está muito empolgado, mas Deus já sabe que você não tem estrutura, alicerce o suficiente para suportar o que vai acontecer. Ou seja, nós conhecemos o ontem e o agora,
Deus conhece o daqui a pouco e o eternamente. E às vezes Deus está falando: eu já sei onde isso vai dar, segura a onda, não vai por aí, segura a onda. Então Deus está te travando, por quê? Porque você não tem alicerce. Segunda situação que faz Deus nos parar: é porque Ele não nos ama? É porque Ele quer nos castigar? É porque Ele é mau? Não, é porque talvez não é tempo ainda de viver aquilo. Nós estamos insistindo em viver algo, insistindo em comprar algo, insistindo em conquistar algo, insistindo em aplicar algo que Deus sabe que não é tempo. E uma das coisas que o inferno, que as trevas mais têm trabalhado, Karine, para atrapalhar o servo de Deus, é fazer você ir antes da hora, é você adiantar o tempo. Porque se você adiantar o tempo, você pode, é a mesma coisa que você tivesse desobedecido. O terceiro motivo que as coisas travam, porque lá na frente Deus já sabe que vai dar um problema. Lá na frente Deus já sabe que aquilo não vai dar certo. Então Deus, sabendo o que vai acontecer lá na frente, aí não é por causa de uma falta de estrutura. Você pode ter estrutura, mas você não tem a revelação do futuro. Deus está te segurando. Às vezes você fica triste porque está travando. Você não tem que ficar triste porque está travando. Você tem que discernir se não é Deus te parando, se não é Deus dizendo para você: não vai por aí. Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. Primeiro motivo: você não está preparado para aquilo, não tem estrutura. Segundo motivo, Lorival: porque ainda não é tempo, espera o tempo de Deus. Terceiro motivo: porque vai dar problema e Deus está te gerando um livramento. E o quarto motivo: porque Ele quer te levar para um outro caminho. Você está insistindo em ir para um lugar e Deus está te levando para um outro caminho. E é exatamente isso que aconteceu com Paulo. E percorrendo a região da Frígia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra na Ásia, de fronte a Mísia, tentamos ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não permitiu. E tendo contornado a Mísia, descemos para Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava de pé em sua frente e rogava, dizendo: passa para a Macedônia. Olha para mim. Paulo estava planejado, estruturado, decidido a ir para a Ásia. Deus queria levá-lo para a Macedônia, com caminho totalmente contrário. O que é a Macedônia? Europa. Macedônia, entrada da Grécia. A Grécia foi a entrada do Evangelho para chegar na Europa. O Evangelho, inclusive, que chegou no Brasil, que eu e você hoje somos ministrados, foi através daquilo que Paulo ministrou. O Evangelho não chegou na Ásia? Claro que chegou, mas não naquele momento. Por quê? Porque Deus estava mudando a rota de Paulo. Tem coisas que Deus está dizendo não, tem coisas que Deus está travando você. Por quê? Porque Ele quer te levar para um outro lugar. Você está me entendendo? O problema é que muitas vezes nós não conseguimos discernir. Nas nossas vidas não é diferente. Existem momentos em que tudo trava, porque Deus está dizendo: fica aqui, não vai, não é tempo, você não está preparado, eu tenho outro propósito. Você está lutando, brigando. Pastor, o que você me aconselha se essas coisas começaram a travar? Faz como Paulo: insiste uma vez, não deu, insiste duas vezes, não deu, para. Se está travando, ouve Deus e diz: para onde o Senhor quer me levar? Pastor, e se tudo travou e Deus não falou nada, o que eu faço? Eu devolvo a pergunta para vocês: o que você faz? Nada. Se está travando e você não sabe o motivo, última forma: fique exatamente onde você estava. Porque não adianta você tentar insistir numa coisa que não é para você. A desobediência gera dor. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz: se o meu povo ouvir a minha voz e obedecer tudo quanto eu disser, as bênçãos do Senhor lhe perseguirão e lhe Mas ele diz em Deuteronômio 28, 15: porém, se este desobedecer, ele diz: as maldições o perseguirão e lhe alcançarão. Vale a pena ser perseguido pelas maldições? Então obedece. Agora o segundo episódio de Paulo, vai comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Agora em Tessalonicenses ou Tessalônica, Paulo já passou para a Macedônia. Paulo chegou, Joelma, na Macedônia. Ele começou a pregar o evangelho aos gregos. Ele foi aceito por muitos, a palavra foi aceita. Outros ficaram indignados, começaram a persegui-lo. Paulo estabelece uma igreja.
Ele começa a ensinar. Os tessalônicos se rendem ao evangelho de tal forma que quando Paulo começa a ser perseguido e eles também começam a ser perseguidos, eles ficam firmes. Olha para mim aqui. Inclusive, muitos deles na Macedônia morrem, muitos deles na Tessalônica morrem, na Grécia morrem pela perseguição. Por conta de todo esse processo, os gregos, não querendo ter conflitos com Roma, sabendo que Paulo é um cidadão romano, não o matam como alguns gregos morrem, expulsam Paulo da Tessalônica. Paulo é lançado fora da cidade, mas uma igreja fica estabelecida ali. O evangelho continua sendo pregado ali. O capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo escreve uma carta fora da cidade. Ele foi expulso, não podia entrar, proibido de voltar a pregar o evangelho. Os gregos, indignados e inflamados, eles invadem inclusive a casa de Jason, onde Paulo está hospedado, e querem linchar Paulo e seus companheiros de missões. É ali que acontece inclusive, uma situação de muita agressividade. Paulo agora fora, ele escreve uma carta, e nessa carta Paulo começa a resumir um pouco a sua história na Tessalônica. Ele fala assim: gente, foi Deus que me trouxe até vocês. Deus me trouxe para pregar a vocês, e eu fiz isso com muito amor e ainda os amo. Ele diz: quando cheguei para ministrar o evangelho para vocês, não fui pesado, pelo contrário, obtive do meu próprio sustento e nunca tirei nada de vocês. Eu trabalhei para poder ter sustento e recursos para pregar o evangelho de vocês. Vocês nunca me deram nada e eu nunca pedi nada em troca. Ele falou: entreguei a minha própria vida e vi o quanto vocês amaram a Jesus e se renderam a Jesus. Este é o resumo do capítulo 2, os primeiros versos. Por quê? Porque depois que Paulo saiu da cidade da Tessalônica, ele deixa Timóteo, seu discípulo, cuidando da igreja. E alguns, eu vou usar esse termo aqui, endemoniados, homens usados pelos demônios, se infiltraram, Raquel, na igreja da Tessalônica e começaram a deturpar as verdades do evangelho, e tentaram, Fabiana, começar a fazer uma confusão do evangelho com algumas teorias filosóficas dos gregos. Quando eles dizem assim: não, mas não foi isso que Paulo nos ensinou, o que os endemoniados, Fabiana, começaram a falar? Mas cadê Paulo? Paulo esqueceu de vocês, Paulo abandonou vocês. Vocês acham que Paulo ama vocês? Paulo não ama vocês. Paulo não está nem aí para vocês, ele está tocando a vida e vocês estão aqui abandonados. Timóteo, ouvindo isso, manda um recado para Paulo: olha, tem gente infiltrada aqui trazendo problema para a igreja, e estão dizendo que você abandonou o povo. Então Paulo escreve esta carta, o capítulo 2, fazendo um resumo até chegar ao verso 18. Por isso quisermos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Ele está dizendo assim, por conta de tudo que está acontecendo, e eu estou vendo essas pessoas falando essas besteiras, essas mentiras, ele diz: eu quis ir até vocês, eu quis estar com vocês, e foram pelo menos 2 vezes, ele diz, Maria. Agora continua: contudo, Satanás nos barrou no caminho. Primeiro, Bruno, nós vemos Paulo sendo parado por Deus. Tentou de um jeito, o Espírito de Deus tanto não deixou. Tentou de outro, o Espírito de Cristo não deixou. Parou em Trode, Deus apareceu, Deus mandou uma visão para ele dizendo: passa a Macedônia. Ele entendeu que era Deus, obedeceu, tomou o rumo, foi para o caminho que Deus mandou e deu certo. Agora, já na Macedônia, quando ele tenta voltar a Tessalônica, a Bíblia diz que agora, Raquel, não foi Deus que parou, mas foi o próprio Satanás. Ele diz: Satanás nos barrou no caminho. Tem coisas que pararam na minha e na sua vida, que é levante das trevas para você não continuar. Agora vamos lá, qual é a resposta, Diego, que eu preciso dar quando é Deus que me para? Eu paro, não vou insistir, vou discernir a voz do Senhor, entendendo que é Deus, vou discernir o porquê Deus me parou e vou obedecer. Diga assim: quando Deus para, eu obedeço. E ele entendeu para onde Deus queria levar, tomou o rumo certo e foi bem sucedido. Agora, quando é o diabo que para, o que você faz? Você insiste. Agora olha que interessante, Deus parou Paulo. Quantas vezes pelo menos Paulo insistiu até Deus falar com ele? Agora, Satanás barrou Paulo. Quantas vezes Paulo insistiu até ele entender que era o diabo?
Duas coisas nós precisamos entender, Dani. Quando você para, insista, pelo menos 2 vezes. Por quê? Talvez seja, é um padrão que eu encontro aqui. Talvez seja o tempo para você poder discernir. Agora, pastor, o que eu faço quando Deus está me travando, quando o diabo está me parando? Tem um episódio que aconteceu no Evangelho de Marcos, capítulo 4, que é Jesus e os seus discípulos saindo da Galileia, da Judéia na verdade, indo em direção a uma cidade chamada Gadar. Gadar era a entrada de um conjunto de cidades chamada Decápolis, ou ainda Alexandria, 10 cidades que Alexandre o Grande, ele se levanta, ele funda, ele estabelece um forte comércio, e eram cidades gentias de uma cultura muito forte grega. Alexandre o Grande, imperador grego, de uma cultura muito forte grega e de muito paganismo, muita idolatria. Jesus, quando ele vem à terra, ele vem primeiro para os judeus, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele vem para os seus. Mas é interessante que no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus de repente decide sair do território da Judéia e ir para os gentios, que não era o propósito dele. É interessante que um episódio que ele encontra a mulher Cirofenícia, e ela começa a clamar que ele venha libertar sua filha, ele diz: eu não vim para vocês. Ele disse: eu vim trazer pão para os filhos, que eram os judeus. Não posso dar o pão para os cachorrinhos. E aquela mulher clama por misericórdia, dizendo: mas os cachorrinhos comem das faíscas que caem do pão do seu Senhor. E aquilo, gera compaixão no coração de Jesus. Mas o que Jesus está revelando? Que ele não veio para os gentios. Quem iria pregar o evangelho aos gentios, Talita, eram os seus discípulos. Esse era o propósito. O papel dele era para os judeus. Quem está entendendo, diga amém. Mas nesse episódio, Jesus ele decide ir até Alexandria, até o território dos gentios. Qual o propósito? Ele está indo para o território dos gentios, Herbert, para pregar para os judeus que estavam habitando ali, apacentando porcos inclusive. Tanto que ele chega lá, liberta o endemoniado gadareno e ele volta embora. Mas ele está indo em uma missão. Quem está aqui comigo, diga amém. Na primeira viagem, Paulo estava indo fazer o quê? A obra de Deus. Na segunda viagem, Paulo está indo fazer o quê? A obra de Deus. Jesus, quando está indo para Gadar, ele está indo fazer o quê? A obra de Deus. Quando eles estão no caminho para Gadar, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. Ventos começam a bater no barco com tanto ímpeto que os discípulos estavam acreditando que aquele barco iria ceder, ele iria se arrebentar, Jefinho. Então, desesperados, eles chamam Jesus. Eu particularmente não acredito que eles chamam Jesus, Marcelo, para fazer um milagre. Eles chamam Jesus para ajudar a tirar a água do barco. Jesus se levanta, Guilherme, e ele não entra em desespero com os discípulos. Pelo contrário, Cris, a Bíblia diz que ele se levanta as suas mãos em direção ao mar, e a Bíblia diz: e ele repreendeu. Ele teve uma ação de repreensão. Agora, se você for buscar a definição de repreensão, é o que? Repreensão, Ronici, é falar contra. Diga comigo: repreendeu é falar contra. Agora ele vai falar contra quem? A Bíblia diz: e ele repreendeu os ventos e o mar. Deixa eu te perguntar: vento tem ouvido? Mar tem ouvido? Eu já ensinei isso para vocês. E por que ele repreendeu o vento e o mar? Porque ele não estava, na verdade, falando contra o mar. Ele estava falando contra aquele que estava por trás. Quem não queria deixar Jesus chegar até Gadar? O diabo. Ei, Satanás tentou parar até Jesus. Você acha que não vai tentar parar você? E quer ver quando o diabo se levanta? É quando você se posiciona. Você está levando a tua vida toda de ponta cabeça. E é Jesus num dia, e é cachaça no outro, e é Jesus num dia, e é droga no outro, e é Jesus num dia, e é imoralidade no outro. Ele fala: é desse jeito que eu gosto. Agora você posicionou, o diabo fala: opa, perdi um. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar te parar. As trevas não querem seguidores. Você acha que os demônios querem seguidores? O cara está indo lá na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, no ocultismo, porque ele vai servir. Não, ele não quer, ele quer destruir. A Bíblia diz que o diabo odeia. Ele é apresentado como adversário de Deus, não, adversário do homem, Maurício. Ele só quer destruir aquele que Deus ama, aquele que Deus fez com a sua coroa da criação. Esse é o propósito do inferno, das trevas.
E quando você se posiciona, é você, cara, a vida dele estava um mar de rosas, converteu, o negócio começa a travar. Ele estava levando a vida de ponta cabeça, estava aparentemente tudo indo bem. Quando ele resolve abandonar o pecado, o negócio começa a travar. É ele começar a falar de Jesus para um familiar e convidar para vir para a igreja, o negócio começa a travar. Por quê? Porque o inferno quer te parar. A tempestade tem o objetivo de fazer você parar, você desistir. Pastor, o que eu faço quando as trevas se levantam? Quando eu estou buscando fazer a obra de Deus, quando eu estou estabelecendo o reino de Deus, ela se levanta. Você faz o que Jesus fez: repreende. Jesus repreendeu, ele se levantou em autoridade. É isso que eu e você precisamos, nos levantar em autoridade. Agora, pastor, então como é que eu faço? Anota lá, se você está anotando, nesse segundo ponto, 3 passos para você poder resistir, para você poder vencer as travas malignas, os levantes malignos que tentam te acorrentar. Primeiro deles, você tem que discernir. Nunca repreenda o que vem de Deus. O que vem de Deus você aceita e se submete. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso tem que ter discernimento. O que é discernimento? Qual é a definição de discernimento, pastor? Vocês ficam falando essas linguagens de crente, e eu não entendo essas linguagens de crente, pastor. Discernimento no dicionário significa separar, dividir, entender, compreender, colocar de um lado e do outro. Discernere, do latim, discernir. A primeira coisa, você tem que discernir. Por que parou? Parou por quê? Discernir. Esse é o melô do discernimento, inclusive. Eu tenho que entender. Por que as coisas estão travando? Por que as portas se fecharam? Por que os cadeados se levantaram? A Bíblia diz que as trevas não poderão contra a sua obra. O diabo não pode parar você. Posso ouvir um amém? Amém. Ele pode tentar te atrasar. O problema não é que o diabo para quem está fazendo, é quando ele se levanta e no primeiro resistência que ele encontra, o cara desiste. Tem gente aqui que tem chamado de Deus, porque o inimigo se levantou e ele desistiu. Se levanta, mas discerne. Primeira coisa é discernir o que está por trás dessa situação. Segunda resposta que eu dou quando as coisas estão travadas: se eu discernir e entendi que é coisa das trevas, eu preciso ter autoridade. Se levanta em autoridade, em nome de Jesus. Aquieta-te vento e acalma-te mar. A Bíblia diz que quando Jesus declarou, tudo ficou calmo. Tinha autoridade. Pastor, agora como é que eu consigo autoridade? Lá no final eu vou falar sobre isso. Como é ter autoridade? E depois, siga em frente, não desista. Discernimento, autoridade e persistência. Se é o diabo, ele não vai resistir você. Você pode me dizer um amém com isso? Não venha sucumbir aos levantes malignos. A Bíblia diz que Satanás é como um leão ao derredor, bramando. Deixa eu te perguntar: você é essa caça fraca? Ou você é o que o Senhor Jesus comprou como sua propriedade e te deu o poder de vitória? A terceira situação que nós encontramos, primeira situação que nós encontramos trava, quando Deus está nos parando, Alexandre. Segunda situação que as coisas travam, quando o diabo está se levantando. Quando é Deus, você obedece. Quando é o diabo, você repreende e continua. Não desiste, não paralisa. E a terceira? A terceira é quando o nosso coração tolo comete erros, e os erros nos levam às coisas travadas. Vai comigo agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, e você vai comigo no verso 5. Essa é a última viagem missionária de Paulo. Essa é a viagem da sua prisão. Quando Paulo volta da sua penúltima viagem, porque essa aqui talvez não seja considerada uma viagem missionária, mas foi uma das mais poderosas de Paulo. Quando ele está chegando em Jerusalém, a Bíblia diz que ele encontra um profeta. As pessoas que estavam junto, Paulo falou: Paulo, então não entra em Jerusalém, você vai ser preso. Deus está te dando um livramento, Deus está te revelando que lá é armadilha, foge. Paulo falou: não, essa é a vontade de Deus, eu vou ser fiel a Deus naquilo que Ele quer fazer. Por quê? Porque Deus estava levantando Paulo para pregar em Roma. Mais do que Roma, Deus estava levantando Paulo, Ronici, para pregar ao imperador romano. Então ele precisava, por isso que essa viagem era tão importante.
Paulo se rende, é preso pelos judeus, entregue para os romanos. Ele é questionado, indagado, inquirido pelos romanos, pelo governador que estava na Judéia, não encontrando crime, mas os judeus insistindo, e Paulo, ele sem ter motivos, ele fala: não, eu quero ir para Roma e quero me defender diante de César. Então eles respeitam e falam: ok, vamos levar ele para Roma. Paulo estava com o propósito, pregar para os romanos e difundir o evangelho depois para toda a Europa, e aquilo que nós vivemos até hoje tem a ver com tudo aquilo que Paulo fez, para mim, o maior apóstolo da igreja gentia, ou seja, daqueles que não eram judeus, dos não judeus. Quando Paulo está sendo levado para Roma, olha que interessante, agora ele está preso, o comandante do destacamento romano coloca Paulo em um navio, trilham um trecho, e depois que eles trilham esse trecho, no verso 5 diz que ao chegarem numa cidade chamada Míria, que hoje ela está na pequena província da Turquia, quando ele chega nessa cidade, vai lá no verso 5, diz assim: perseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia, da Panfilha, chegando em Míria, ou Mirra, como pode dizer, na província da Sicília. O verso 6 diz: ali o oficial romano encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália, então nos fez embarcar. Roma, Império Romano, truculentos, eles comandavam tudo, dava carteirada. Viram um navio comercial egípcio parado no porto? O oficial romano foi lá, deu carteirada e falou para o comandante: abre a porta do navio, tenho aqui 100 e poucos presos que eu vou levar para Roma e vão no teu navio. O cara: não, eu estou mandando. E eles entram nesse navio egípcio. Voltamos ao texto, verso 7. E então navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muita dificuldade, diga assim: Deus está falando. Depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Quínido, por causa dos ventos contrários. Atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha de Creta com muito esforço, até chegarmos aos bons portos da cidade de Lazéia. Havendo perdido muito tempo e as condições climáticas estavam se tornando perigosas, diz: Deus está falando. Para a navegação, pois se aproximava do fim do outono, Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Eles começam a ver, Keter, que o negócio está difícil. O caminho está ficando dificultoso. O clima natural não está permitindo. Quando eles chegam em Creta, Paulo chega para o comandante do navio, para o capitão do navio, e chega para o comandante do destacamento romano e falou: gente, não vamos continuar agora não. Está chegando o outono, logo vem o inverno, nós vamos ficar nessas águas aí perto de 35 dias. E eu conheço essa região. Eu sei que aqui é difícil de navegar, e eu acredito que nós não vamos ter êxito, não seremos bem-sucedidos. É isso que ele diz. Verso 10: e disse Paulo: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para as nossas vidas. Porém, verso 11: o oficial encarregado dos prisioneiros não deu ouvidos a Paulo, e deu ouvido ao capitão e ao proprietário do navio, e seguiu viagem. Terceira situação que as coisas travam: a tolice do coração do homem. Aqui as coisas pararam para Paulo. A viagem poderia durar 35 dias no máximo. Eles estavam com pressa, mas Paulo falou: é ruim seguir viagem. Mas a obstinação do coração, a dura serviço e não querer se submeter a um presidiário, porém que tinha a revelação de Deus, aqueles homens disseram: João, vamos continuar. Ele falou: não segue por aí. Eles falaram: vamos continuar. O que aconteceu nessa viagem? Eles saíram. A Bíblia não diz exatamente quantos dias eles ainda navegaram com bastante dificuldade, mas em algum momento, quando ainda estavam costeando as ilhas, as terras gregas, veio uma forte tempestade, e a Bíblia diz que eles foram à deriva, e o barco começou a ser fustigado pela tempestade, ao nível deles começarem a jogar as cargas, eles começarem a jogar os equipamentos do navio, e até a comida deles do seu dia é lançado fora. Ou seja, o que estava para ser feito parou no meio do caminho, travou, não tinha mais o que fazer.
Eles ficam 15 dias à deriva, 15 dias, tudo parado, não tinha mais o que fazer. A Bíblia diz que eles estavam morrendo de fome, porque há 15 dias não comiam. Os marinheiros tentaram fugir, não conseguiram. Eles estavam acreditando que iriam morrer, até que chega o verso, vai comigo por gentileza, no verso 26 do mesmo capítulo. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo se colocou no meio deles em pé e disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Resumidamente, o que ele está dizendo? Parece a sua esposa? O que ele disse? Eu avisei, mas o coração tolo não quis obedecer. Continua comigo. Ele diz assim: mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo do Senhor, de quem eu sou servo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que você chegue a César. Eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar em uma ilha. Deus tinha um propósito. Às vezes nós lemos essa passagem e falamos assim: não, é o diabo parando Paulo de novo, porque não queria que chegasse a Roma. Não, aqui o problema não é Deus e nem o diabo. Não que Deus seja um problema, por favor, mas não é Deus parando e nem o diabo. Aqui é a tolice do coração daqueles homens, do capitão do navio, do comandante romano, que fez com que eles ficassem à deriva 15 dias. Depois de 15 dias o navio se partiu. Foram parar em uma ilha chamada Ilha de Malta. Lá Deus usa Paulo, pessoas são curadas, muitos se convertem e o evangelho chega naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Paulo ficou lá 3 meses. 3 meses que Paulo ficou na Ilha de Malta. Quantos dias eu falei que ele ficou no mar? 15. Então nós encontramos pelo menos 3 meses e meio. E eu acredito que mais perto de 10 dias, até a viagem ficar complicada, o que aqueles homens queriam adiantar em 1 mês de viagem, atrasou 4 meses, porque um tolo tomou a decisão errada. Aqui nós vemos Paulo parando por causa de 2 homens, ou seja, porque ele estava perto de tolos, a viagem dele atrasou. Agora, às vezes, pastor Cláudio, tolos somos nós. O obstinado sou eu e você. A insistência de fazer do nosso jeito é nossa. E quais são as consequências disso? Quando você é travado pela sua tolice, primeira lição, como primeira consequência que nós vamos encontrar, você vai enfrentar a tempestade. Quando você está sendo travado por causa da tolice do seu coração, ou de alguém que você deixou definir a sua história, Paulo aqui não tinha o que fazer, você vai passar por tempestade, ou seja, tudo começa a ficar esquisito, as coisas começam a ficar desconfortáveis. Pastor, na minha empresa tem tempestade ultimamente. Pastor, eu estou enfrentando tempestade no meu trabalho. Será que não é porque da sua insistência em fazer aquilo que não deveria ter sido feito, ou fazer do jeito que não deveria? Segunda consequência que nós encontramos: eles ficaram muitos dias à deriva. A consequência é o fracasso e o atraso. 4 meses eles perderam. Para quem queria chegar em 35 dias, 40 dias, 4 meses eles ficaram nas águas. Atrasou tudo, por quê? Por causa da decisão tola do homem. Fracasso, deriva, quase morreram. O negócio fica esquisito, é desconfortável. Além da tempestade, tudo começa a dar errado. Cuidado, decisão errada do homem. Terceira consequência: Paulo, quando recebe a visita do anjo, ele diz o quê? Ele diz: olha, o anjo falou que vocês deveriam ter me ouvido, mas não me ouviram. Agora ele diz: tem bom ânimo, ninguém vai morrer, mas o navio vai se perder. Perdas financeiras. O navio sobreviveu? Não. Quando nós somos tolos, Dani, e decidimos segundo o nosso coração, a nossa tolice nos leva a um lugar onde tudo trava, onde a tempestade vem nos abalar, as coisas começam a atrasar na nossa vida e as perdas são constantes. Pastor, eu estou vivendo isso. Será que não é porque você está insistindo em fazer aquilo que não deveria fazer?